sábado, 22 de novembro, e eu estou indo agora para um evento chamado Dev na Gringa. Eu recebi o convite para esse evento e vou cobrir lá o máximo que eu puder para vocês. É um evento todo de palestras e encontros com profissionais e empresas dedicados a quem tem interesse em trabalhar para uma empresa internacional. E vou lá cobrir para vocês, conhecer pessoas, fazer networking. Vai ser um dia bem divertido, espero, né? Um dia bem interessante. Até já! Inscrição. Isso, aqui credenciamento e ali você pega o kit. Tá, obrigada. 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 Obrigada, gente. Então a gente tem algumas empresas de longinho aqui para conseguir tornar esse evento possível. Então muitos parabéns a quem veio de fora, porque teve que se dedicar ainda mais, deve ter saído cedo de casa, talvez até ontem mesmo. Então, como eu, né, que sou de fora, provavelmente vocês já devem saber também, porque São Paulo é bem conhecido por não ter um trânsito muito fácil, né? Então, evitem ao máximo pegar trânsito, se vocês puderem estar embaixo, porque você vai ter a possibilidade de começar uma nova carreira, uma nova jornada. Então, muita gente acha, poxa, cheguei no primeiro salário, cheguei nos 5, 6 mil dólares, cara, eu tô feito, cheguei no topo. E é algo que todo mundo que já conseguiu a vaga começa a entender, poxa, eu não tô no topo, eu tô embaixo, mas isso é bom, porque eu tenho oportunidade de crescer. Então eu volto no final aqui para compartilhar todos os aprendizados que eu tive, para não só conseguir a primeira vaga lá fora, mas para construir uma carreira de sucesso dentro do mercado internacional. Encerrei aqui a minha palestra, que vai ser a última, depois a gente vai ter um happy hour com os recrutadores, que a gente está chamando aqui de Lounge VIP, tá? Então a gente vai ter um espaço lá fora, onde a gente vai ter os recrutadores, esses recrutadores que vão estar aqui conversando com vocês, e vocês já terão a oportunidade de fazer networking hoje mesmo com esses recrutadores. Eu vou explicar também como é que faz para ter acesso a esse happy hour no final, beleza? Bom, agora que vocês têm acesso a essa, o Eric Wendel compartilhando aqui conhecimento com vocês, principalmente ensinando a construir uma carreira de sucesso, ou melhor, construindo autoridade global
de tecnologia e convertendo isso em dólares. Depois, logo na sequência, a gente vai ter a Ana Nery, que vai destruir os mitos do trabalho internacional. Então vai quebrar todas aquelas falsas crenças. Muita coisa que eu venho fazendo no LinkedIn todos esses anos, né, é compartilhando coisas. Eu nunca falei que eu sou o melhor, eu nem acredito que eu sou o melhor em nada, mas eu tento compartilhar as minhas experiências. Eu falo para as pessoas, cara, nossa internet está aí para a gente não precisar repetir os mesmos problemas. Então eu vou lá, compartilho e a galera acaba se identificando com esses problemas e soluções e aí acaba gerando oportunidades. Né? E claro, impulsionar a sua carreira com tudo isso. Bom, a gente está falando muito de dinheiro, né? Eu quero falar para vocês que aumentar os ganhos é algo muito relativo às vezes. A gente fala assim, não necessariamente a gente vai fazer, aqui em 3 meses a gente vai estar, putz, estou milionário, né? Fique milionário em 6 meses. Não, cara, você pensar alternativas para aumentar os seus ganhos. Então, para quem nunca me viu, né, cara? Pô, eu faço bastante palestras, né? Que é esse tipo de conteúdo aqui. Normalmente eu estou viajando para vários países, compartilhando conteúdo sobre JavaScript. Então, para mostrar um pouco para vocês, eu já fiz mais de 140 apresentações, acho que agora está em 156 mais ou menos. Mais de 18 países. Pô, eu já fui para Coreia do Sul, já fui para Israel, já fui para Romênia, cara, compartilhando sempre o que eu estou fazendo. E aí a gente vai contando, né, cara? Tem canal do YouTube, tem pessoas na academia e W Academy também. E uma coisa que eu acho que é muito bacana é que eu consegui ser a primeira pessoa a ter o Microsoft MVP, Google Developer Expert, GitHub Star, OpenJS, Pathfinder Educator. E a brincadeira que eu fico falando sempre é, aqui é Brasil, né, mano? Aqui é Brasil, a gente às vezes dá esse valor mais pro gringo, né? Pô, você já tá com um benefício a mais aí, você já nasceu aprendendo inglês, né? Você já sabe falar inglês. Eu tive que aprender o seu idioma, ir lá e fazer as coisas. Então é o que eu percebo que o brasileiro sempre tem essa coisa a mais, né? A gente parece que a gente gosta do mais difícil. Quando é mais difícil, a gente vai e a gente acaba superando. É sempre criar conteúdo. Lembrando, não era sênior, né? Eu não era especialista em nada. Eu estava aprendendo e compartilhando. Aprendendo e compartilhando. E aí começou. Esse aqui é um blog bem famoso da época, né? O Webmasters. Não sei se está mais ativo ainda, mas 2016. Fui fazendo outros. E fui compartilhando. E aí chegou uma hora, cara, que foi muito doido. Porque em C#, até para os palcos, né, palestras, que o MVP dava muito valor para isso, eu não conseguia entrar no mesmo ambiente que essa galera especialista, porque tinha muitas pessoas, né? Só que com o Node.js, aí comecei a ser convidado para um evento aqui, um evento ali, e comecei a crescer. Então, a minha ascensão com o Node.js, pelo fato de não ter ninguém fazendo, né, que poucas pessoas fazendo, foi o que deslanchou. Não foi porque eu era melhor que ninguém, nunca foi isso. Foi simplesmente porque eu estava falando alguma coisa. Então, a primeira lição é, se você quer ser uma referência, se você quer que as pessoas lembrem da tecnologia e do seu nome, tenta pegar algo que não tem muita gente fazendo. E fala muito disso. Eu falava para as pessoas, eu trabalhei muito tempo como consultor, né, em aplicações, ajudava a e-commerce a ter performance de aplicações, como entregar mais gastando menos recursos. E como que eu cheguei nessas empresas? Eu nem cheguei. Eu ficava publicando no LinkedIn soluções desses problemas e a galera vinha no privado falar comigo. Pô, interessante isso que você está falando. Temos um problema aqui, você pode vir aqui trocar uma ideia? Eu falo, pô, sensacional, vambora. Então, continuei, cara, publicando conteúdo, fazendo workshop de 4 horas. Aqui, ó, só, olha, isso era doido, né? A forma que a gente ensinava antigamente, né, tinha só comentários para escrever uma classe, ensinando a galera mesmo, passo a passo, de como você podia chegar lá. E isso que eu tive lá presencialmente, falando com a galera, então foi muito legal para construir essa marca. Então, é o que eu falo para as pessoas. Mano, você quer virar referência, quer ser especialista em alguma coisa, quer ser reconhecido em algo, fica repetindo a mesma coisa, fica repetindo o mesmo tema, porque as pessoas vão começando a lembrar sobre esse tipo de conteúdo. Beleza, e aí eu falo para vocês, a gente vai traçando caminhos, só que a gente não para o que a gente começou. Então eu continuei publicando conteúdos, criando vídeo no YouTube, profissionalizando educação, request, resolvendo. Tem vídeo no meu canal depois que vocês quiserem ver, contando a história desse primeiro pull request também. E aí, pra mim foi uma das coisas mais legais, porque não necessariamente eu estava trabalhando em documentação, que pra mim é um trabalho válido, mas eu não estava mexendo no coração do Node.js, né? O Charge Process é uma das coisas mais usadas do projeto Node, e eu falei, cara, vai ser muito louco trabalhar nisso. E aí começou. Brasileiro que resolveu um problema que afetava a Big Techs. Eu falei, que Big Tech? Né?
Mas aí eu entendi, pô, se todo mundo usa JavaScript, significa que as Big Techs também usam JavaScript, significa que eles estão usando meu código, significa que eu resolvi eles. Beleza. Sai outro. Desenvolvedor da periferia DSP resolveu o problema que afetava o Facebook, Google, Amazon e Netflix. Primeiro que nem da periferia de São Paulo já não era mais, né? Já estava morando na Liberdade. Doido, né? Mas não fui eu que escrevi. Beleza. O que mais que aconteceu? Brasileiro ganhou notoriedade internacional. Foi, rapaz, doido, hein? E aí chegou o último ali, que foi o que mais viralizou pra mim até hoje. Quem é o brasileiro que arrumou o código que afetou a NASA e tananana? Eu fui convidado para palestrar na Alemanha, chama JS Congress, e meu papel nessa palestra era explicar como recriar o Node.js do zero. Quando eu entrei pro time do Node.js fazendo as contribuições, eu tinha um pouquinho dessa coisa, tipo, se alguém me parar num evento, eu não vou saber explicar o que é a interação do V8, C++, as coisas que estão acontecendo, então eu quero aprender, vou recriar o Node para poder aprender e descobri que não tinha nenhum que tinha feito isso. E eu comecei a palestrar bastante isso. Só que eu fui explicar a história do Node.js baseado no histórico de commits do criador do Ryan Doll, que ele fez em 2009. E aí, eu tô andando pelo evento, tá ele na minha frente. Aí eu fiquei assim, mano, na moral, eu sou seu fã, mas antes, se você for ver minha palestra, se tiver alguma coisa errada, não fica bravo não, é que eu vi a história de commits, né? Vi o que você foi fazendo e foi lá. E foi bem legal, e aí essa foto pra mim aqui cara, outra que eu quero emoldurar também. Aqui no centro, né, do meu lado direito, pra vocês, é o Ryan Doll, criador do Node.js, e do outro lado, o barbudo ali, é o James Snell. Então, e tinha um cara do ban, se eu não me engano, ele tava de boné ali, né, que é bastante de comunidades. E me colocaram pra mediar o papo deles. Aí eu falei, eu não vou deixar ninguém falar, eu vou ser chat aqui. E aí você vê como que eu tava feliz, né, cara? Rindo à toa, né? Vocês repararam, né? Refiz o Node.js, resolvi o bug, saiu um monte de notícias, e aí começou a rolar fofoca. Pô, mas a gente que trabalha no Node.js, a gente resolve todo dia. Todo dia tem bug da gente resolvendo aqui. Eu falei, tem bug, mas vocês não falam. Tem que compartilhar, pô. Então eu fui lá compartilhando, fazendo todo o processo, fui palestrar um monte de países diferentes. E a galera, às vezes, que fica mais nos bastidores, ficou um pouco com essa sensação de, pô, você tá mais falando, mas sua contribuição não foi tão grande assim. Ter o seu diário, o que eu aprendi hoje, o que eu fiz, que problemas eu resolvi. Você vai ver que ao longo do tempo, quando você escreve, você fixa o conteúdo muito mais rápido na cabeça. E é o que eu falo, né, cara? O pessoal fala você e assimilar com alguma coisa. É dessa forma que a gente consegue o melhor salário e a gente consegue trocar de vida. Vou até trazer uma coisa para vocês. Recentemente, né, tive essa coisa. Tenho uma academia, focando nela há 5 anos já. E esse ano eu estava muito cansado já, de produção de conteúdo, muita coisa acontecendo. E eu comecei a chamar uns amigos no privado. Por exemplo, o que você vê de oportunidade mais nessa parte? Hoje eu trabalho mais na parte de business ali com o cliente, né? A gente tem o R&D na China, com o pessoal da Huawei lá, que faz toda essa parte, né, de low code. Eu queria saber contigo oportunidades assim de empreender. Se você não fosse para essa área, por exemplo, o que você faria hoje para empreender, né? Pegar, não sei, o React, melhorar, o que tem para fazer? Ó, eu sinto bastante, acho que ferramenta de desenvolvedor, para mim é a maior, de novo, né? Agora chute, sinceramente, porque que todo dia eu penso, e se eu fizesse um micro SaaS hoje? Eu entrasse nessa aula da galera de criar um SaaS, resolver um problema pequeno e tudo mais. Eu, sinceramente, acho que é muito da ideia pessoal. Eu falo bastante pro pessoal que não é de programação, que eles têm mais chance da gente de empreender, porque eles são de outra área e eles usam programação para empreender na área dele. A gente, às vezes, você vê alguma tarefa repetitiva do seu dia a dia e tentar resolver, mas, sinceramente, isso é muito pessoal. Entendi, muito obrigado. Bom dia, Eric, beleza? Uma dúvida, eu sou dev mobile, front-end, e hoje, eu sou um cara assim, um dev do tipo mais delivery, pasteleiro, resolver esse problema. Como eu faço para eu destacar isso? Para eu mostrar que eu sou um cara bom trabalhando, não necessariamente um cara mais técnico do mundo. Eu deveria criar SaaS, eu deveria criar MCP, qual o caminho? Eu pensaria mais simples, de novo, né, opinião própria também, mas fazer isso aqui, ó, eventos. O máximo de eventos, vai beber na gringa, vai ao evento, não precisa palestrar, mas você chega para a pessoa, você falou, cara, eu sou um codista aqui, estou fazendo um monte de coisa,
e aí você conta o projeto para a pessoa, e a pessoa fala, pô, legal, a pessoa referência pode ser que eu consiga trocar de vaga ou trazer ela para a minha empresa, mas, de novo, não sei, eu penso, projetos open source, tem muita gente que está por projeto open source e nem publica em lugar nenhum. Mas, por outro lado, eu sinto também que eles não são tão valorizados só codificando. Todo dia sai um PR novo no Node. Quantas pessoas estão falando desses PRs novos que estão saindo? Então, pra mim é aquela coisa, tem um limite que você pode chegar como super especialista, mas até Linus Torvalds, né, que é o cara que mais odeia a internet de rede social, tá lá publicando, falando besteira em vídeos, todas essas brincadeiras. Então, eu acho que, na minha opinião, se você só está ali no dia a dia e não conversa, e não está em networking, né, não está em grupos de estudo. Eu, por exemplo, tenho um monte de grupo de WhatsApp, de amigo, que está trabalhando em alguma coisa e eles vão contando os projetos. Então eu já fico começando na minha cabeça, pô, essa pessoa é legal. Então, quando eu comecei, eu entrava muito em grupos do Facebook, eu nem sei se a galera faz isso mais. Grupo Node.js, grupo JavaScript. E aí lá dentro eu ia publicando ou eu ia ajudando as outras pessoas. Que é uma coisa também que eu não sei como funciona mais, eu acho que a galera foi mais pro Discord. Mas lá tem um iniciante com uma dúvida, ou tem alguém com uma dúvida de arquitetura. E eu vou lá e discuto com essa pessoa e a comunidade que está ali dentro me reconhece. Então, acho que são várias formas que a gente pode fazer, mas publica conteúdo, pô. Rapidinho, AI tá gerando, mano. É só colocar o seu toque ali, fica legal. Principalmente sobre a gente ir com calma. Eu vou falar que eu fui com pressa demais e deu muito errado, mas vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu vou aqui destruir com vocês alguns mitos sobre trabalhar na gringa. O Eric fez uma pesquisa de campo, só que eu estava aqui na frente e eu não vi as mãos. Quantos aqui já trabalham para a gringa? Só para ter uma dimensão. Perfeito. Quantos aqui já são pleno/sênior? Perfeito. Ótimo. Quem aqui é júnior? Só para entender? Ótimo. Perfeito. Então, acho que vocês vão se identificar muito com o tema aqui, algumas coisas que eu vou trazer para vocês. E eu já quero feira, emergindo, também estou fazendo mock interviews com vocês. Sou LinkedIn Top Voice, né? É algo que eu gosto de fazer para mim, eu comentei com o pessoal nos bastidores, que é um hobby criar conteúdo. Eu acho que quando a gente faz com aquela pressão de dar certo, não vai dar certo. Você vai se enfesar, você vai encher o saco, porque eu fazendo como hobby, tem horas que eu acordo e falo, mano, eu não tô afim de escrever e eu não vou, e tá tudo bem. Porque eu acho que quando a gente faz algo que a gente se anima de escrever, o Eric, ele é maluco escrevendo conteúdo, é literalmente o que ele ama fazer. E é incrível você estar casado assim com uma pessoa que é apaixonada por compartilhar conteúdo de graça. É incrível. E eu também sou youtuber e crio conteúdo tech nas horas vagas, então eu tenho um canal no YouTube, acho que nesse QR Code vocês vão estar vendo. E no meu YouTube, eu acho que é reflexo do conteúdo e das coisas que eu gosto de aparecer no trabalho, né? Do tipo, conteúdo técnico, deep dive. Então, desde o dia zero, quando eu abri o canal do YouTube, minha primeira live, eu vou mostrar pra vocês, foi resolvendo exercícios de algoritmos, estrutura de dados, tipo, metendo a cara tapa e vamos que vai dar certo. E eu gosto de escrever conteúdo em inglês também, eu tenho um blog em inglês, que é VMA no Substack. Acho que eu tenho um QR Code, vocês também vão ter acesso sobre isso, né? E bom, dei uma baita de uma introdução, né? Mas Ana, como que definitivamente a gente vai destruir os mitos sobre trabalhar na gringa? Existem muitos, e eu falo que os mitos começam durante as entrevistas. E eu quero começar falando do mito zero, porque eu sou programadora, eu começo a contar a partir do zero. Então zero pra mim é um número contável. Só não passa nos processos quem não quer. Tenho aí uma dúvida, porque eu acho que muitos de vocês aqui têm vontade. E eu falo isso porque, gente, isso é um compilado
de experiências, passei por todas essas etapas e fui documentando. O que isso quer dizer? Que não tem desculpa. A gente, acho que foi muito bem falado aqui, né? Às vezes a gente coloca uma de, eu acho que eu estou recebendo um 12K CLT aqui, né? Aí eu pago minhas contas, vou pro barzinho, levo aquela gatinha pra sair, pago a conta dela. Se bem que com 12K ainda não pago a conta. Se fosse eu, assim, meu filho, me vê uma costela aqui. Não, pagar a conta é caro. Então não tem desculpa. Se pra você, o salário que você recebe, tá todo dia falando em português, ter reunião, até pra falar o que vocês vão falar na próxima reunião, tá bom? Beleza. Mas não veio usar isso como desculpa. Acho que o pior erro é a gente trazer 300 desculpas achando que vai ser difícil, que vai ser impossível, que a gente não vai conseguir, que tá bom onde a gente tá, mas querer usar isso como uma forma de tipo assim, mas você conseguiu porque, sei lá. Não, você sem desculpa, vai lá e faz. Acho que eu ouvi umas perguntas de vocês falando de onde criar esses conteúdos. Artigo no LinkedIn funciona e tem uma visibilidade, um alcance lindo. Então fica a minha dica, caso vocês queiram lá depois dar uma acessada nos conteúdos que eu escrevi. Tá em português, tá? Em inglês no e-mail, mas fica a dica para vocês acessarem. E eu falei muito nesse canal do LinkedIn sobre como eu não acredito na pirâmide de testes. E eu também comentei sobre como aplicar... não seria mercado de testes, mas aplicar o conceito de testes dentro de uma startup, né? Que geralmente a gente acha que o americano faz tudo lindo, né? E, eles criaram coisas que a gente usa. Mas não, às vezes no dia a dia de trabalho é pior do que a gente já viu. E você tem que inserir essa cultura de testes, né? Você tem que inserir essa cultura de testes, você inserir melhorias. Isso é muito bem visto, muito mesmo, tá? E bom, o mito matador é achar que ser papagaio de tecnologia vai te garantir vaga. Putz, isso é complicado. Por quê? Sei lá. Eu acompanho o mercado, eu sei que a gente gosta de assistir zoeira de programação. A gente gosta de assistir zoeira do pessoal falando áudio X, Y, Z tecnologia. Só que se isso fica fixado na sua mente, você vai falar isso numa entrevista, eles vão dar uma risadinha de lado e falar, acho que você não é um bom fit para essa vaga. Não é assim que funciona o mercado. Justamente para conhecer o mundo, né? Já viajei para muitos lugares. Né? Em 2022, quando eu tive essa trocada de chave e comecei a receber um monte de não, eu não sabia nem o que era ir para Guarulhos. E aí eu falo que isso muda quando a gente viaja para o primeiro país. A gente vê a disparidade financeira, disparidade cultural, e você fala, gente, o mundo é muito pequeno. E eu acho que se eu pudesse trazer uma visão para vocês, é mostrar que mesmo com os problemas econômicos que a gente tem no Brasil, o dólar continua sendo uma ótima opção para receber aqui. E trabalhar remoto daqui do Brasil continua sendo a melhor opção. Te dá a possibilidade de viajar, conhecer o mundo. E para mim, já viajei em muitos lugares. E eu não viajo com luxo, tá bom? Não vou também ser hipócrita. Queria viajar de executiva? Queria, mas eu ainda não entendi como funciona esse negócio de milhas. Até se alguém souber, a gente conversa depois. Mas eu viajo, e eu gosto. Viajo, sou casada? Sou, mas eu viajo sozinha. Vou conhecer o mundo. Eu e a Edith já fui pro Peru. A Irlanda fui sozinha. Conheci Cork, conheci Belfast sozinha. E a gente entende como que... se você for esses papagaios, falar bem inglês, você fala, Ana, tem o certificado do TOEFL e tudo mais. Beleza, você consegue, mas você vai se manter no mercado por muito tempo. E é uma coisa que ludibria muita gente, aí receber o primeiro salário em dólar. Você recebe aquela bolada. Assim, estourei, vou pagar happy hour pra todo mundo hoje. Aí você é esse papagaio de tecnologia, não sabe performar nas reuniões. As poucas que tem não falam muito. Aquilo que você entrega não está condizente com o que você prometeu na entrevista. Irmão, você é PJ na gringa. É um beijo e tchau, não tem seguro-desemprego, não tem nada, não tem. É beijo e tchau. E a gente precisa entender que o mercado americano ele é isso, e você precisa planejar financeiramente para isso. Eu não sei, enfim, quem já trabalha na gringa, assim, entende de investimentos, mas você precisa entender. Você precisa saber como aplicar o seu dinheiro. Eu sei que é uma bolada. Pra gente que, eu não sei quantos, mas quem veio lá de baixo, a gente se ludibria, mas não pode se ludibriar, porque isso pode ou durar 3 meses ou pode durar 5 anos. Investe, aprende investimentos, é muito importante, tá? Um videozinho com o Dev na gringa de verdade. Vou fazer uma pequena entrevista, peraí. E o seu nome? Meu nome é Eric. Trabalha em que empresa? Trabalho na Betson Group, em Malta, na Europa. Tá em Malta, né? E como é que foi o processo de recrutamento? Foi em LinkedIn? Como é que foi? Começou pelo LinkedIn e primeiro tive a entrevista inicial com a RH da Betson
do qual eu falei 30 minutos em inglês, etc., só para validar mesmo, padrão. E depois veio um teste técnico, que aí é home, que você faz em casa. Depois veio uma entrevista técnica de 2 horas, que foi a mais, assim, trabalhosa da minha vida. Eu nunca tinha feito uma entrevista tão longa, assim, de 2 horas, só perguntas muito específicas e detalhes, assim, que... Mas foi detalhe do que você construiu ou outras questões técnicas? De linguagem, de como funciona, por exemplo, JavaScript, assim, profundo no detalhe. E como eu tava muito quente estudando na época, eu consegui passar. Mas se fosse hoje, como não tá tão fresco, não conseguiria. Preciso dar uma refrescada. Sim. Porque só faltou perguntarem quando foi o primeiro commit do Nossa! Node.js. Foi bem detalhista, né? Mas eu consegui passar e aí eu mudei pra lá. Você tá há quanto tempo em Malta? Tô há 9 meses. 9 meses? Nossa, já. E foi uma experiência incrível, assim. Trabalhei com ucranianos, turcos, muito colombianos, gente assim, de todo canto, que eu nunca imaginava. E é muito legal e gratificante ver que finalmente eu consegui ser dev na gringa. Ai, massa, parabéns. Tem uma Tok-Tok aqui. Vamos passear?
Nossa, gente, São Paulo Fashion Week. Ah, eu vou olhar.
ainda bem que são 2 horas de almoço, pessoal, porque eu me perdi. Eu sei que eu tenho que ir pro 3º andar. Enquanto eu vou conhecendo aqui o shopping. Mas eu tô perdida. Não? Houve um não. O que aconteceu? O que você fez na hora do almoço? Hã? Aprendeu com ele também sobre isso? Já assisti tanto vídeo dele, gente, vocês não têm noção. Já me salvou tantas vezes. Com mais de 20 anos de experiência, criador de uma EdTech com mais de 500 clientes, mais de 300 palestras realizadas e um canal no YouTube com mais de 150 mil inscritos. Suba ao palco, por favor, Rodrigo Branas. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sabe que esse é o segundo pior slot para dar palestra, né? Depois do almoço. Qual que é o pior? Hã? O último. O último, sem dúvida, é o pior. Mas depois do almoço a gente consegue, né? Perguntar para a galera da AI, cadê a galera do Venvance aí? Levanta a mão. E do Monjado? Tá no caminho, né? AI é o combo, né? Essa é uma palestra que tem tudo para ser divertida, né? Eu até incluí o ainda ali, eu não tenho certeza. O que vocês acham? Será que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Vai, cara, vai. Ainda não, né? A gente nunca pode afirmar muito porque a gente não sabe de um mês para o outro, tá mudando tudo tão rápido. E eu venho falando muito desse assunto, eu estou em todas as hypes e pirâmides possíveis, né? Blockchain, microservice, IA. Já perceberam isso? Quase sempre. Você pergunta, você trabalha onde? Não trabalho. Eu sou, sei lá, coach, alguma coisa assim. Então, você tem que tentar ouvir quem está na tua situação. Quem de fato trabalha no dia a dia. Pegar a opinião de alguém que não trabalha no dia a dia, não sofre a pressão, não tem que entregar, não tem CEO chato, não tem que fazer daily meeting, não conta. Agora, dependendo de com o que você trabalha, muda muito a sua percepção. Eu trabalhei numa empresa de blockchain um bom tempo. Era um negócio meio caótico. Dá dinheiro, mas é meio caótico assim. Talvez ali eu tivesse 30% a mais de produtividade. No React Native talvez sejam 2 a 3 vezes mais produtividade. Então depende de onde é que você está. O quão replicável é o trabalho que você faz. O quão braçal é o trabalho que você faz. Quanto mais braçal, quanto mais do mesmo, mais produtividade você vai ter. Então tem que tentar entender também que a realidade das pessoas é diferente, e disso fica um papo de doido, porque cada um fala sobre a sua própria ótica. E aí você tem que achar alguém que esteja mais perto de você, um colega de trabalho, aí você pode trocar uma ideia, talvez no mesmo nível, né? Mas eu posso afirmar para vocês que não é uma questão de se vai, quando vai, o fato é que já está acontecendo. Para dar certo, você tem que ter uma combinação de 3 coisas. Ferramenta e modelo adequado. Hoje em dia, eu diria que ferramenta, elas estão muito competitivas. Se você me pergunta, se essa palestra fosse há 2 meses atrás, eu diria, o Cloud Code é muito melhor. Hoje eu posso dizer, tem umas 5 ferramentas aí, não é o Copilot, tá? Quem usa o Copilot? Não é o Copilot. O Copilot, infelizmente, a Microsoft ela tem o GitHub, ela é acionista da OpenAI, e ela escreveu o VS Code, ela conseguiu ficar para trás nessa corrida. Estou mentindo? Então hoje você tem pelo menos 3 ou 4 ferramentas. Pode dar uma puxadinha ultimamente. E aí você tem em vermelho o Cloud Code, é um pico que ele teve ali por agosto, talvez setembro, né? Só que vieram outras, né? Você já tem hoje em dia Gemini CLI, OpenAI Codex e tantas outras. Eu fiz uma pesquisa com os alunos do curso para pegar mais ou menos assim, ó, o que vocês usam atualmente? Olha que interessante. Cursor está ganhando aí, né? Você tem 3 principais e as outras estão meio numa outra categoria, né? Você tem lá o Cloud Code, Cursor e Copilot, passa em Copilot 3, 4 meses atrás, a técnica está importando mais. Você vai ter resultado com o Surf, você vai ter resultado com o Try, você vai ter resultado com o Kai, você vai ter resultado com quase tudo, você vai ter resultado menos com o Copilot. Mas você vai ter resultado
Com quase tudo você vai ter resultado. A boa técnica, você faz até Copilot com o GPT 4.1 entregado. Faz. Com certeza faz. Eu tenho um vídeo no YouTube que chama Rinha de AI. Alguém viu, não? Eu faço essa comparação ao vivo, então dá para você perceber um pouco a diferença. Então a técnica, sem dúvida, é a parte mais importante. E ainda tem gente escrevendo esses prompts, olha só. Bom dia. Bom, quem dá bom dia para AI pode internar. Obrigado. Midterm, que é o... Não sei se alguém já usou esse termo, mas me veio à cabeça, tá? É a ideia de você, olha que interessante, eu falo baixinho, gerar artefatos que sirvam para várias subtarefas dentro da sua tarefa, que pode ser muito grande. Como se fosse documentos intermediários, entende? Que você vai oferecer para a execução das tarefas, mas uma não interfere no escopo da outra. Se você pega uma tarefa muito grande, você quebra em 15 partes, muitas vezes as 15 partes acabam tendo todo o prompt gigantesco todo. Aqui não, é a gente tentar manter o contexto mais fechado possível e processar antes os requisitos e a especificação técnica. Vou mostrar como. Olha só, tudo que eu falar aqui você pode gerar, tá? Não quer dizer que você vai ter que escrever manualmente. Então, quando a gente fala em long term, isso talvez seja o mais fundamental para você fazer. Você quer fazer uma pesquisa, um research, perplexo é interessante. Então você vai plugando esses MCPs, você chega na tua tarefa. Olha o que tem na tarefa. Crie hook de gerenciamento de estado. Crie arquivo, front-end source hooks de use plans. Não gosto de React, mas tá certo, né? Implementar o estado para plano, filtro e loading. Criar a função de busca. Criar o arquivo plan, comparação de plano, JSX. Estruturar com grid flex responsivo. Cada passo que tem que ser executado. Não tem como dar errado. Quer dizer, pode dar errado, mas dá menos errado do que você botar um prompt tudo bem, corrige o bug. Entendeu? Ó, isso é uma tarefa. Cria um slider, cria no arquivo tal. Por que no arquivo tal? Porque veio da especificação. Veio da especificação que a gente fez e aprovou. Cria um plan service. E assim vai. Então você consegue ter, até mesmo a estrutura de pasta, você consegue ter os hooks. De onde vem isso? Das rules. Tudo dentro do contexto, você está fazendo uma engenharia de contexto. Esquece esse negócio de prompt, one shot, two shot, chain of thoughts. Cara, isso é um aspecto só. Critério de sucesso, então, vai ter que abrir e renderizar na porta tal, o filtro é assim, sem erro de console, performance adequada, você vai ter todos os critérios possíveis. Você pode usar. Bom, então eu sou paraense, né? Então vocês vão ver que eu vou puxar bastante, né? Algumas formas de falar. Para além do que ela falou, né? Curiosidades, etc. Então, trabalho com pessoas há mais de 12 anos, né? Então é uma paixão para mim atuar com pessoas e isso me fez chegar na carreira internacional, inclusive. E fora isso, eu sou uma ficcionada por animes, então se eu criar alguma paralela, alguma questão, é porque realmente é algo que eu amo, respiro. Em casa eu tenho uma coleção, né, de action figures e todas as coisas nerds que vocês possam imaginar. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês curtam bastante o papo. Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Mayara, moro aqui em São Paulo mesmo, trabalho com recrutamento já tem mais de 6 anos. Ao longo desse período já recrutei para tudo quanto é empresa, para tudo quanto é coisa, já atuei com grandes players de mercado como Apple, Google, eBay, também atuei com startups, né? Eu estou nesse contexto internacional já tem 4 anos, já recrutei vagas locais nos Estados Unidos, Canadá, Europa, abri mercado em Ásia. Atualmente eu sou fundadora da Consults, que é a minha consultoria em recrutamento e seleção. Eu apoio principalmente founders de empresas americanas a contratarem talentos aqui na América Latina. E acho que é isso, né?
Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Não sei quem já me conhece, alguém aqui me acompanha em alguma rede do LinkedIn, mas estou sempre postando conteúdo por lá, então convido vocês a me acompanharem lá. Maiara Consalvo. Fala, Devs, tudo bom? Eu sou o Lucas Garcia, sou de Maringá, Paraná. Tem alguém do Paraná aí? Bom, bastante gente do Paraná, bacana. Eu sou fundador da Workcoast, a gente conecta talentos brasileiros para vagas internacionais, principalmente Estados Unidos e Canadá. Hoje o nosso... Pela Y Combinator, e o que a gente está aqui hoje é tentando trazer para vocês, a gente tem várias vagas abertas, eu tenho certeza que várias delas vão ter um vídeo bem bacana com isso para vocês, mas a ideia é trazer um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento e ver o que vocês podem fazer para poder conseguir cada vez mais ter acesso, não só às vagas da Stripe, mas às vagas da Sigma, às vagas da Outros também. Então, é um prazer estar aqui, um prazer estar podendo ajudar vocês nessa carreira internacional. E, sim, estamos à disposição. Vamos ver que outras perguntas aí tem que a gente responder. Muito bom. Vamos começar então com a pergunta mais votada aqui da nossa enquete. E eu vou pedir para que a gente limite a 2 pessoas respondendo, pode ser? Uma pessoa responde, a outra complementa e a gente já passa para a próxima para a gente ter... Essa daqui é a pergunta de milhões, hein? Como estruturar o currículo e o LinkedIn para ser notado por recrutadores e conseguir entrevistas? Sim, eu só rapidinho, melhor do que eu falar aqui e dar uma explicação muito grande, porque existem vários pontos, né? Você pode otimizar, e eu vou falar um pouco do LinkedIn, que é o nosso caso, não tanto do currículo, mas puxando um pouco essa dica do lado da Strider. Quem aqui entrar lá no LinkedIn e procurar Strider, o perfil da Nicole Barra, ela é nossa co-founder, ele tem um guia de 20 pontos de otimização de LinkedIn. Então vai desde como tem que estar sua foto, como tem que estar sua bio, como tem que estar cada experiência. Então lá vai ter uma explicação mais completa. Então assim, já puxando um pouquinho essa dica para os lados, vocês podem entrar lá no LinkedIn, Nicole Barra, está fácil de achar o primeiro post que está lá no Featured, e aí tem esse guia completo de ponto a ponto. E aí a única dica que eu dou é, na hora que eu for ler o guia, algumas coisas podem parecer não tão importantes assim, mas a gente tem que entender que a gente está trabalhando com a plataforma, com o algoritmo. Então, tudo que está lá, desde o header, ou quantas palavras você vai colocar na bio, quantas palavras você vai colocar como você vai colocar cada experiência, tudo isso conta muito. E na hora de ranquear, é o conjunto de todas essas coisas, né? Então, não tem uma coisa específica que você vai fazer, que você vai mudar ali, o seu LinkedIn vai passar a virar uma máquina de trazer vagas. É uma consistência entre todas as informações e também ter tudo bem completinho, tudo bem amarrado. Isso é bom. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender a diferença cultural. Ao meu ver, né, recrutando para o Brasil por muitos anos e também recrutando para empresas americanas, o que é a principal diferença? Aqui a gente tem um olhar muito para a vida pessoal, um olhar mais caloroso, né? De quando a gente se apresenta. Quem aqui nunca fez uma entrevista e falou, eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu faço isso, aquilo. Se você fizer isso numa entrevista americana, você já cortou o clima ali. Porque é uma cultura muito voltada para resultado e um olhar muito profissional. Não sei se todo mundo sabe, mas às vezes, até por uma questão de legislação, tem perguntas de cunho pessoal que a gente não pode fazer numa entrevista internacional. Então, para mim, esse é o principal ponto, né, de um processo de recrutamento que vai divergir de um processo brasileiro para um processo americano. Quando você começar uma entrevista, o seu pitch já tem que ir para o profissional. É aquilo que o recrutador está esperando, é aquilo que ele quer avaliar de você. Perguntas como se você tem filhos, com quem você mora, né, são irrelevantes nesse mercado. Então, acho que essa diferença cultural é a viradinha de chave para vocês entenderem a diferença. E, claro, não que a gente não foque em resultados aqui no mercado brasileiro, mas no mercado americano isso vem com uma ênfase muito maior. Então, trazer o teu discurso, né, para os resultados que você gerou, também é uma diferença que a gente acaba não focando tanto, né, no nosso mercado nacional. É uma coisa... Perguntou, diploma ou curso superior? Quem não tem curso superior, diploma aqui? Só para ter uma noção, espaço amostral. E aí, pessoal, o que fazer? Não tenho curso superior, não tenho diploma, mas quero trabalhar na gringa, domino, faço acontecer. Tem jeito, tem espaço para mim no mercado? Essa eu posso falar com bastante propriedade, porque eu mesmo não tenho diploma. Eu tenho ensino médio e curso de TI que eu fiz bootcamp. E é isso, só que eu fiz há muito tempo atrás.
Então eu acabei desenvolvendo muitos projetos próprios e daí pelos meus projetos próprios eu consegui visibilidade. Então foi desenvolvendo o projeto, mostrando os projetos, mostrando aquilo que eu fiz, os resultados que eu tive, as coisas que eu montei, as APIs que eu desenvolvi, os front-ends que eu montei, os designs e tudo mais. Eu sou dev full stack hoje, estou trabalhando para o exterior também, então por mais que seja cofundador da Workcoach, esteja ajudando mais desenvolvedores brasileiros a trabalharem fora, eu também sou dev para fora, então hoje eu sou arquiteto do e-commerce da Abercrombie Fitch, não sei se vocês conhecem, mas é uma marca bem grande de roupa. Hoje o e-commerce deles é enorme, a gente está mirando agora na Black Friday para faturar muitos milhões de dólares aí, praticamente R$1 bilhão em um dia. Então o meu background inteiro veio de projetos próprios. Eu comecei a desenvolver vários projetos, muitas ideias que eu fui tendo, fui desenvolvendo coisas, aprendendo coisas do YouTube, vendo coisas que eu achava interessante, montando coisas por curiosidade. E daí isso substituiu o qual seria a necessidade do meu currículo técnico no sentido de diplomas, pós, mestrado e tudo mais. Porque ao invés de olhar para a minha educação, as empresas olham para as coisas que eu montei, para os sistemas que eu desenvolvi, para as coisas que eu desenvolvi, como que elas foram desenvolvidas. E eu deixo muita coisa open source no meu GitHub. Então, muita coisa no meu GitHub que é código aberto, que eu montei do zero, e eu falo, olha, se vocês quiserem entrar aí, ver como que é o código, entender se é isso que vocês buscam, se é esse nível de código que vocês buscam. E uma coisa que é infalível também é ler livros. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é o Clean Code. Não sei se vocês já leram ou se conhecem, mas é um livro excelente. Ele mostra passo a passo como você escreve um código limpo, uma função limpa, como que você desenvolve bem o seu sistema de uma forma que ele seja escalável e que ele não quebre. E, bom, através disso, vendo isso, é que as empresas vão olhar e pensar, pô, realmente, esse cara ele tem a habilidade técnica necessária, por mais que ele não tenha formação, ele tem resultado, ele aplicou isso, ou ele desenvolveu um projeto próprio, ou ele já trabalhou para outra empresa. Então vai ser muito em cima da experiência e resultados gerados. Acho que a palavra principal é resultado. A minha contribuição seria no sentido de, eu vou dar aquela palavra que quando a gente fala parece que não está respondendo, mas está. Depende do referencial. O que eu quero dizer com isso? Na minha empresa atual eu não trabalho com expatriação. Expatriação todo mundo sabe o que é, né? Sim? Não? Então, expatriação basicamente você sai da sua pátria e vai para uma outra pátria. Então, eu estou saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos. A Sigma Software hoje não faz expatriação, mas na minha empresa anterior eu fazia parceria com um time de mobilidade para esse processo de expatriação, ou enfim, em algum nível auxílio, a gente chega a aprender, né, todo o programa de vistos, etc. Né? Então, quando eu trabalhava com expatriação nos Estados Unidos e Canadá, no caso. Então, pode falar desse sentido de propriedade. Porque quando a gente fala sobre dev na gringa, mas qual que é a gringa que você quer? Você quer uma gringa remota ou você quer uma gringa para você se mudar? Né? Porque existem essas diferenças, né? Por exemplo, eu já tive experiência também de morar fora. Hoje eu já tenho outro pensamento, né? Eu prefiro ser pobre premium no Brasil do que pobre lá fora. Então, que é a fala, na verdade, da Camila, que está aqui a nossa Tech Recruiter. Já fico aviso, viu, gente? A Tech Recruiter aqui. Bom, tirando isso, por que eu estou falando isso? Porque se você for falar de trabalho remoto, realmente, trabalho remoto, ninguém vai pedir, me mostra o teu TOEFL aí, me mostra o teu Cambridge, enfim, quando você se formou no MIT. Não vai ter nenhuma situação nesse sentido. Mas se eu estou falando sobre expatriação, o SCIS, que é a parte do governo dos Estados Unidos que trabalha, né, com essa parte de imigração, ele vai sim precisar entender, dependendo do que você tem de formação, por que você está sendo investido naquele país. Porque pessoa desenvolvedora pode ter qualquer lugar do mundo. Então, por que aquela empresa em específico está querendo te trazer aqui para o meu país para que você seja essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Grande parte dos meus clientes, eles tinham como base, né, exigência de graduação. Você trabalha para alguém que tem seu próprio escritório? Sim. É muito mais produtivo, pelo menos para mim. Eu sempre trabalhei de casa, sempre trabalhei, nunca trabalhei presencial na vida. Eu jamais imaginava que a minha primeira vez trabalhando presencial ia ser o meu próprio escritório. Mas ter o próprio escritório é como se fosse a extensão da minha casa. Tá? Os meninos que trabalham comigo lá, meus amigos estão aqui, a gente tem nossas próprias regras, a gente tem nosso frigobar, nunca falta um energético lá. É muito bom, a gente tem nossa televisão, ar-condicionado, a gente é muito produtivo ali. A gente consegue separar um pouco as coisas, tirar as distrações de casa, a gente consegue fazer muitas entregas, eu falei, trabalho mais de uma empresa. Então, separar esses ambientes é muito bom. Estou em casa com a minha família, estou no escritório. Você vai no CLT, você vai no trabalho, já vou falar do meu primeiro projeto CLT, você vai aprender, mas o aprendizado é muito lento. Talvez no início vai ter alguns desafios, aprender algumas coisas, mas depois de 6 meses você vai ficar parado no lugar. Você vai sentir que você vai dar um passo 5.
Quem trabalha numa empresa grande aqui no Brasil, se você quiser implementar algo novo, nossa, é uma ferramenta legal lá fora, vamos testar aqui, não vai acontecer. Parece que é igual certificação de avião. 10 anos para ver se vai autorizar. Mas com isso aqui, a gente podia testar, fazer o nosso laboratório. O cliente pediu tal coisa no site dele. Ah, vamos usar Python no back-end? Vamos. Vamos usar Node? Vamos. Pô, esse TypeScript agora? Vamos. A gente podia testar as coisas, ganhar dinheiro com isso e aprender novas ferramentas. Então, algo que eu demoraria 4 anos para aprender na faculdade, 10 anos para aprender, trocando de emprego, cada mês a gente estava testando algo novo. Não é que eu virava um especialista, mas eu tinha a oportunidade de fazer um projeto. E qual é a diferença de você montar um GitHub disso aqui? Isso aqui eu ganhava dinheiro, não era muito, mas eu ganhava dinheiro. Como os clientes eram internacionais, a maioria pagava a gente no PayPal em dólar. Então, demais. Era pouco para eles, mas para a gente na época era muito dinheiro. E a gente podia não só testar as ferramentas, colocar aquilo ali, deixar aquilo ali do jeito que estava, com certeza não era a melhor maneira. Com certeza tinha maneiras muito melhores de fazer. A gente testava, ia aprendendo, ia ganhando conhecimento com isso. Então, nós temos muita experiência. Manjo de GraphQL, infelizmente, manjo de React. Qual projeto dessas empresas você usou o Nest? Nenhum. O Next.js, perdão, nenhum. Mas os projetos de Google a gente usa todos, usava todos. Então, Next, estou em casa, pode perguntar o que você quiser, e perguntar, eu não sabia a resposta. Se eu fosse depender dessas empresas para aprender alguma ferramenta, não está errado. Mas o nosso espírito de sempre estar inovando, sempre estar aprendendo, estamos sempre usando uma ferramenta nova. Era bom que cada semana era uma explosão diferente, uma dor de cabeça nova. Mas eu fui aprendendo pra caramba. E todo esse conhecimento me ajudou a passar em várias entrevistas. Mas enfim, estava estourando, luzinho estável. Está na hora de eu sair do apartamento e ir para uma casa, né? Não vou comprar ainda, vou alugar. Mas antes eu quero ter certeza que não vai dar ruim. Conversei com o manager. E aí? Como é que está a situação? Plano de carreira, vai ter? Não precisa aumentar meu salário, não. Só continuar, não, Rafael, tá tudo certo. Eles tinham um problema lá, a gente estava criando uma ferramenta nova, que era basicamente, não posso dar muitos detalhes, mas era basicamente, na hora de fazer o pagamento da comissão, gerava um documento e esse documento era assinado automaticamente. A nossa equipe de 10 programadores, todo mundo ficou mexendo nisso, era muito complexa a ferramenta. Parece simples, mas era muito mais do que um jogo sair da vida. Era muito complexo, ficou meses fazendo isso. Estava com um problema muito interessante. O cara gerava 100 documentos, para no front-end só aparecer metade. E era aleatório, você ia passando as páginas e subindo os documentos do outro. Aí começou o ping-pong, o especialista lá do back-end falou, não, isso aí é o front que está fazendo errado, o bebê que está tudo certo. Aí o cara do front falava, não, olha aqui, ó, na query do GraphQL não está registrado, isso é problema de vocês. Ficou um mês desse ping-pong, e durante o teste interno, os PMs foram começando a ficar com raiva. A gente tem que lançar esse produto e está sumindo dado. Como isso é possível? Resumindo a história, o cara lá que era o menos qualificado, mais novo, achou o problema. Quando eles estavam fazendo o book generate, estava ficando com a mesma data, mesmo timestamp, a nível de milissegundo, e na hora que você ia fazer o sort, estava fazendo o sort pelo timestamp, pelo PostGrid, ele sempre gerava uma ordem diferente. Como eu arrumei, coloquei o sort pelo ID. Pronto, acabou o problema. Um mês parado lá. Então, pelo fato de ter tido milhões de problemas com jogos, projetos pessoais, não é que tive problema nessas empresas aqui, os caras que são especialistas não estavam a fim de resolver. Resolve isso aí. E eu consegui resolver. E isso daí, os caras gostaram muito. Porque estava travando o produto de ser lançado para beta e teste dos consumidores. Trabalhar na vida talvez seja muito do seu coração. Essa é a realidade. Às vezes as pessoas vão falar para eles, não, deve na vida para todo mundo. Não é. Isso aqui, muitas pessoas já passaram pior. Isso aqui, eu posso dizer para vocês, com a cor eu já estou tranquilo, eu consigo me realocar quando eu quiser, e o meu background está muito bom. Mas, conheço várias pessoas que estavam na gringa, assim como eu, deixaram de investir em imagem, no pessoal, no LinkedIn, o que aconteceu? Não conseguiram se realocar. Tiveram que mudar o padrão de vida, no Brasil, CLT. Então, assim, tem que ter a mente muito clara, a mentalidade que é, posso ter negócio, tem que me preparar, plano A, B, C e D. E que eu falei, primeira vaga na gringa, não é um sonho, é difícil. Vai ganhar pouco, a empresa vai te explorar, vai comer uma parte, faz parte do jogo, mas é aquilo, vai abrir várias portas para você no futuro. É um jogo lento, vale a pena, mas você sabe que você vai entrar, vai ser difícil, o adversário vem duro, tem muita paciência, mas vale muito, muito a pena, as recompensas são muito boas. Eu hoje jamais pensaria em voltar a CLT, jamais pensaria em trabalhar aqui no Brasil. A flexibilidade que eu tenho é absurda. Consigo treinar meu jiu-jitsu. A Ana falou muito de terapia. Minha terapia é academia. Acordo para treino na academia, treino pesado. Acabou isso? Vou lá para o meu escritório, tenho minhas reuniões. Fuso horário de Salto Lake é maravilhoso, minhas reuniões começam 1, 2 da tarde, então também é inteira livre.
Então, tudo isso, consegui visitar vários países, vários lugares, África do Sul, Safari, eu nunca imaginava que eu ia um lugar desse com a esposa. Tudo isso por causa do salário em dólar. Pessoal, meu tempo acabou. Muito obrigado aí. Tinha muito mais coisa. Para um mundo completamente novo. Antes de eu começar esse assunto, eu queria contar um pouquinho de quem sou eu, né? Para que vocês entendam. Eu imagino que nem todos aqui me conhecem, então eu queria deixar todos na mesma página. Bom, como vocês podem ver aí na foto, não venho de origens tão de alto valor assim, digamos, valor monetário, né? Eu venho, na verdade, de uma origem bem humilde, bem modesta. Como vocês podem ver aqui, eu compartilhei com vocês no começo, mas eu venho do Ceará, do interior do Ceará, de uma cidade chamada Marco, que provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar, porque é dentro do interior. E eu sou filho de uma mãe que é costureira, e vocês já puderam notar ali pela sala de máquinas, né? Então essa sala aqui é a sala de máquinas, né, da minha mãe, tem as máquinas dela, e sou filho de um pai também que é pedreiro. Vocês conseguem notar ali no final, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Aqui ó, no final, uns equipamentos de trabalho do meu pai que é pedreiro. Então, essa sala é a mesma sala que vocês estão vendo, 80-20. Existem basicamente duas ações, 20%, que vão gerar 80% do resultado, né? Então, Pareto clássico, 80-20. Existem duas coisas que vão gerar basicamente os 80% do resultado do quanto vocês podem ganhar dentro do mercado de programação. O primeiro é bem óbvio, isso está muito claro para cada um de nós que está aqui hoje, que é o nível técnico. Então, todo mundo que entra no mercado de programação, o seu principal foco é aprender técnico. Inclusive, né, é algo extremamente comum a gente, comprar cursos infinitos, ficar comprando cursos na Udemy. Quem aqui tem curso na Udemy que nunca nem abriu? Só para entender. Pô, mais gente do que conhece a Rocket City tem gente que comprou curso na Udemy que nunca nem abriu. Porque o nosso objetivo, o sonho de todo estagiário é se tornar um júnior. O sonho de todo júnior é se tornar um pleno, o sonho de todo pleno é um sênior, o sonho de todo sênior é se tornar um staff, um especialista. Então, está enraizado na gente que a gente tem que procurar conteúdo técnico. E a gente fica, que é o ambiente que você está. O ambiente que você está, o ambiente, pessoal, ele sempre vai limitar você. O ambiente, ele sempre vai ter um nível de limitação. Agora, o importante é pensar o quanto este ambiente que eu estou, ele me limita. Para nível de exemplificação, voltando aqui para essa primeira foto aqui, quando eu entrei nessa empresa, né, a gente sabe que a Rádio Peão, ela roda solta, as pessoas sabiam o salário de um dos outros, né? E eu descobri que a pessoa com mais tempo de casa nessa empresa aqui tinha 7 anos de casa, não 7 anos de programação, 7 anos de empresa. Essa pessoa ganhava o incrível salário de R$4.000. Então, poxa, era um desenvolvedor que tinha mais de 10 anos de experiência, tinha mais de 7 anos só na mesma empresa. Como que esse cara está ganhando 4.000? Não fazia nenhum sentido. Porque o ambiente em que ele estava só proporcionava a ele atingir os 4.000. Ele pode ser o Uncle Bob nessa empresa aqui. Ele não vai ganhar mais do que 4.000. Não tem o que fazer. Não tem nível técnico que vai proporcionar, que vai deixar de limitar esse tanto. E veio aqui e me não adianta eu simplesmente ficar igual um louco me matando de estudar técnico aqui, de estudar arquitetura, de estudar, fazer 1 milhão de cursos
melhorar o meu nível técnico se eu não mudar o meu ambiente. Eu preciso mudar o meu ambiente para que o ambiente pare de ser um problema para mim. Então, colocando isso na minha cabeça, eu fui lá, saí mas a gente acha que não. Então, se você não fala inglês, primeiro, a gente tem aulas diárias, de manhã, de tarde, de noite, justamente para melhorar o inglês de vocês e fazer o inglês de vocês ficarem no nível necessário para vocês conquistarem a oportunidade internacional. Segunda pergunta, qual o tempo mínimo de experiência para conseguir a primeira vaga? No geral, a gente sempre recomenda 2 anos, tá, pessoal? Tem gente que conseguiu com menos? Tem gente que conseguiu com menos, mas não é a regra. Então, por isso, a gente sempre recomenda 2 anos de experiência. Já sou aluno, quero ter acesso aos bônus.